Ó, ser então feliz, feliz, cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Bom dia para você que está chegando. Bom dia. O Instagram vai avisando a outras pessoas, vocês vão chegando por aqui e vamos formando o nosso grupo, nossa comunidade virtual de toda manhã, às 7 da manhã, para o nosso encontro de despertamento para todo o dia. Obviamente que muitas pessoas aí do outro lado já tiveram seu tempo de comunhão, já oraram. Uma amiga mandou mensagem para mim por volta das 3 da manhã, estava orando na madrugada. Tem tantas pessoas que têm buscado a Deus de uma maneira muito dedicada, muito intencional, como tem sido com você. Buscar a Deus intencionalmente. Às vezes eu penso que nós estejamos muitas vezes naquela situação em que se encontrou Elias. Elias se queixou para Deus de que não tinha ninguém em Israel além dele que adorasse, não tinha ninguém em Israel que amasse a Deus. E o Senhor disse: Elias, eu ainda tenho para mim 7.000 joelhos, ou seja, 7.000 pessoas que não dobraram os joelhos a Baal. Às vezes nós pensamos que somos os únicos adoradores, que somos fiéis e que o mundo está perdido e que ninguém quer saber de Deus. O Senhor sempre teve um remanescente, sempre. O Senhor sempre teve um restinho de gente, um pouquinho de gente que mesmo em meio a uma multidão de pessoas que o abandonaram, pessoas que se desviaram dos seus caminhos, que se tornaram distantes, mas mesmo assim sempre existiu um grupo que não abriu mão de adorar a Deus, de reconhecer a Deus como o único Senhor, de reconhecer a Jesus como Salvador. Então eu gosto de alimentar essa memória, esta lembrança de que há muita gente espalhada pela face da terra, em todas as religiões, de todos os credos, de todas as maneiras. Nós vamos ver a misericórdia de Deus chamando, acolhendo, tomando para si aqueles corações honestos que desejam realmente amar a Deus. E você sabe que é tão bonita essa relação de Deus com os seus filhos, Deus e nós, que até há um certo mistério nisso, ou melhor, bastante mistério nisso, porque tem a ver com uma misericórdia tão grande, tão grande, tão grande do Senhor, que foge ao nosso entendimento, foge. E nós ficaremos muito surpresos quando, no dia da glória de Deus, quando no céu nós testemunharmos quantas pessoas estarão ali por histórias diferentes das histórias que nós contamos comumente, dos testemunhos que nós contamos comumente. Há coisas extraordinárias que aconteceram e acontecem ainda na vida de muitas pessoas que não seguem normalmente como a gente segue nossos conceitos religiosos, nossas práticas religiosas. E Deus as alcançou assim. Tem pessoas de todas as maneiras
que são alvo da misericórdia e da bondade de Deus, de um jeito tão excelente, de um jeito tão extraordinário, que nós devamos sempre ficar atentos a isto com relação a como Deus é bom, bom, que visita o coração de alguém para conhecer o que vai naquela alma, o que vai ali dentro daquele coração, que revele um desejo de Deus, um desejo de conhecer a Deus. Sabe que eu estava lendo no livro de Malaquias, capítulo 1, o Senhor está fazendo uma advertência aos seus, aos da sua casa, ou seja, aos da casa de Israel, e ele diz assim: o filho honra seu pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou seu pai e seu senhor, onde estão a honra e o respeito que mereço? Vocês desprezam meu nome. Deus está falando com os seus. Mas vocês perguntam: de que maneira nós desprezamos o teu nome, Senhor? E ele diz: vocês o desprezam, oferecendo sacrifícios contaminados sobre o meu altar. Vocês os contaminam dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. Acaso não é errado sacrificarem animais cegos? Você imagina que os da própria casa, ou seja, o povo de Israel, aquele povo que foi tirado do Egito pela poderosa mão e providência de Deus, um Deus que se manifestou de uma maneira muito real, muito diante dos olhos deles, abrindo o mar, tirando-os dali, livrando-os da vida de escravidão, alimentando-os no deserto, com pão que caía do céu, com a sombra, a água, o cuidado, o amor, o carinho, falava com eles. Levantou Moisés como líder para tirá-los do Egito. Enfim, o Senhor se manifestou de uma maneira tão maravilhosa, mas ainda assim, nós bem sabemos a história que aquele povo abandonou ao Senhor. Por motivos absolutamente incompatíveis, porque nada se compara com a experiência de servir a um Deus tão bom, tão amoroso. E em tantos momentos nós vamos identificar na palavra, no livro sagrado, a Bíblia, esses episódios em que o povo de Deus se afasta, ou melhor, abandona a Deus. Não é nenhuma questão de se afastar, mas de abandonar a Deus. E de uma maneira muitas vezes mas tão mesquinha, que intenta enganar a Deus. Nós imaginarmos que nos enganamos uns aos outros é uma coisa, mas imaginar que nós enganamos a Deus, que oferecemos a Deus a vida da boca para fora, mas que no coração a vida está a nos servir, tem bases no nosso egoísmo, tem bases nas nossas vontades não santificadas, nos nossos desejos não santificados. E é interessante que a gente olhe para a história do povo de Israel e aplique a nossa experiência para que também não façamos como Elias, de achar que não há adoradores, porque só nós, no caso só eu, sou adoradora. Os demais erraram, os demais negaram, mas eu não, eu estou aqui de pé. E o Senhor vai nos lembrar o que lembrou para Elias. Elias, eu ainda tenho 7.000 adoradores em Israel que não dobraram os joelhos a Baal, ou seja, não me abandonaram, não me traíram, não se tornaram idólatras. Então esse episódio aqui no livro de Malaquias, capítulo 1, a partir do verso 5, vai falar desse diálogo entre Deus e o seu povo, Deus e Israel. E aí eu vou usar uma palavra que é nossa, mas não se usava naquele momento ainda. Deus e o seu povo, vou trazer para a nossa realidade e falar de Deus e a sua igreja. Esse conceito de igreja é mais usual para nós também, não é? Para nós nos identificarmos melhor com essa experiência de comunidade, de fé, isso que nós chamamos de Israel espiritual também, e eu não estou falando de placa de igreja,
eu estou falando para cristãos que muitas vezes vão considerar que só o fato de ser cristão é suficiente, mas não se dá conta de que essa vida cristã nem sempre se manifesta de maneira honrosa ao nome de Deus, de maneira legitimamente convertida, voltada para Deus sinceramente, honestamente. Então o Senhor questiona naquele momento e diz: vocês perguntam de que maneira contaminamos os sacrifícios? Porque vocês estão desprezando e oferecendo sacrifícios contaminados sobre o meu altar. Eles perguntam: mas como nós temos feito isso? E ele diz: vocês os contaminam, dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito? Acaso não é errado sacrificarem animais cegos? Vejam, sacrificando animais cegos, sabendo eles que a lei dizia que a oferta deveria ser de animais sãos, que não poderia ter defeitos, porque você sabe que naqueles sacrifícios o que estava apontando ali é para o Cristo perfeito, o Cordeiro de Deus que viria perfeitamente oferecer sacrifício perfeito por todos nós. Agora, eles, sabedores do que deveria e de como deveria ser o sacrifício, eles oferecem animais cegos em sacrifício a Deus, ou seja, contaminam o altar do Senhor, quebram aquele simbolismo que apontava para Jesus. Já era uma maneira de desconsiderar o sacrifício, já era uma maneira de negar a Jesus. Lá adiante, quando Jesus estivesse como humano entre nós, era alguma coisa que deveria ser experimentada pela fé, como foi com Abraão e como foi com todos os patriarcas, todos eles, aliás, desde Adão, que a expectativa por Jesus Cristo deveria ser uma realidade, e para Adão e Eva fora uma realidade quando o Senhor matou um animal e com a pele do cordeiro ele ofereceu roupas, vestes para Adão. Aquele momento ali, um momento absolutamente simbólico, apontando para o Senhor Jesus Cristo, que daria a vida e nos revestiria com suas vestes de graça, de misericórdia e de perdão. Então, oferecer um sacrifício de animal cego era negar a realidade espiritual, era negar o simbolismo, que significava dizer negar a Jesus Cristo, o Messias. Então ele continua dizendo: apresentem ofertas como essas a seu governador e vejam se ele ficará satisfeito e se agradará de vocês. Por que vocês não fazem isso com o governador e fazem comigo? Essa é a pergunta que ele faz. Vão em frente, supliquem a Deus para que tenham compaixão de vocês. Mas por que ele atenderia uma vez que apresentem esse tipo de oferta? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera um de vocês fechasse as portas do templo para que não se acendesse em vão o fogo do meu altar. Eu não me agrado de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não aceitarei as suas ofertas. Em que situação o Senhor não aceita as nossas ofertas? Quando o nosso coração é desonesto. O Senhor abomina a hipocrisia. Nós chegamos a dizer assim: eu detesto mentira, eu não admito mentiras. Normalmente falamos dessa maneira. Imagina um Senhor que é puro, santo, que lê o coração da gente. E ele vê a nossa aparência religiosa e enxerga o nosso coração e não encontra nesse coração honestidade espiritual. E veja o que ele vai dizer agora, que é o que me impacta profundamente em relação ao que eu dizia inicialmente aqui. Ele diz: contudo, meu nome é honrado de manhã até à noite por pessoas de outras nações. Em todo o mundo oferecem incenso e sacrifícios puros em minha honra, pois o meu nome é grande entre as nações. O povo de Israel estava desonrando a Deus. O Senhor confronta a desonestidade daquelas pessoas.
O Senhor faz declarações fortíssimas a respeito da forma hipócrita com que aquelas pessoas iam ao templo adorar a Deus, porque, obviamente, estavam envolvidos com idolatria, com enganos, estavam absolutamente apartados do propósito de Deus que o Senhor tinha para o seu povo, de ser uma testemunha para todas as nações, para todos os pagãos, para todo o mundo, que o Senhor tinha um povo que o adorava e o povo de outras nações viriam adorar a Deus, mas traíram o Senhor. E o Senhor então fala seriamente: vocês estão me desonrando, vocês estão desrespeitando o meu altar, mas eu vou dizer isso a vocês. Olha, prestem atenção. Meu nome é desonrado por vocês. Contudo, o meu nome é honrado de manhã até à noite por pessoas de outras nações, ou seja, por pessoas de fora deste povo. Há pessoas que não estão na igreja, há pessoas que não são nem ao menos cristãs. Há pessoas que não são ao menos cristãs, mas elas têm um coração que adora a Deus da forma como ela entende a Deus, de uma maneira tão honesta, tão bonita, que o Senhor recebe aquela adoração. Você acredita? Eu acredito porque está escrito. Porque nós normalmente consideramos que somente nós é que oferecemos sacrifícios de louvor e adoração a Deus, porque só nós conhecemos a Deus, conhecemos a palavra, aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, então somos nós. O resto é um resto que precisa conhecer a Jesus, porque senão vai para o inferno. Quando Deus, aqui no livro de Malaquias, nos faz saber que quem mais corre risco de se perder da presença de Deus é quem conhece tudo o que conhece a respeito de Deus, a respeito de Jesus Cristo, a respeito da palavra revelada, mas tem uma vida desonesta, tem uma vida que é da boca para fora, que oferece esse tal de sacrifício de louvor e adoração, mas com a vida prática rejeita a Jesus Cristo. Com a vida prática rejeita o nome do Senhor. O Senhor tem compaixão, o Senhor tem misericórdia, o Senhor é bondoso, o Senhor é fiel, o Senhor ama, incondicionalmente Ele ama. Mas o Senhor também, quando vê que o nosso coração está mentindo para uma atitude de engano diante de Deus, a ver esse coração está mentindo a começar para si mesmo, se auto-engana a respeito do seu lugar diante de Deus, pensa enganar a Deus. Pensa estar mentindo para Deus. Lembra de um episódio, lá no livro de Atos, ocorrido entre Safira e Ananias, que era um casal. Eles, vendo que todas as pessoas estavam vendendo os bens e doando dinheiro para a igreja, que estava se formando para aquela comunidade nova, estava todo mundo muito feliz com as boas novas do Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo. Então eles começaram a se desfazer dos seus bens e dividir o dinheiro da venda dos seus bens para que ninguém tivesse necessidade, eles compartilhavam tudo. Vendo aquilo, a Safira e Ananias, o casal, vendeu uma propriedade, mas em lugar de dividir com todas as pessoas honestamente, eles mentiram, esconderam uma parte para si, entregaram a outra parte e então eles com isso estavam enganando e foram repreendidos e ao final daquela repreensão, na verdade, eles foram mortos, porque o Senhor os repreendeu de maneira muito severa, porque eles estavam mentindo para o próprio Deus, mentindo ao Espírito Santo. Eles esconderam
alguma coisa, mas quiseram fazer bonito na frente de outras pessoas e foram repreendidos pelo Senhor, e inclusive pagaram com a própria vida. Portanto, amados, hoje talvez seja um excelente dia de nós pensarmos verdadeiramente se a nossa vida com Deus é honesta. Porque enquanto nós nos auto-enganamos, quando nós nos damos a pensar a respeito de si com um certo orgulho, uma certa vaidade, uma certa pretensão, nós já damos sinais de estarmos distantes de usufruirmos dessa bondade e misericórdia de Deus, que deveria ela nos fazer contritos na sua presença, já que santo, 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 justo Ele é. E diante dele não há bondade nossa que resista, não há o que resista diante do Senhor. Mas o que quebranta o coração de Deus é quando nós nos humilhamos e dizemos: Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim, me ajuda, Senhor. O Senhor vê o meu coração, o Senhor sabe que eu não tenho sido honesto ou honesta, o Senhor sabe que eu tenho feito pose de que vou bem espiritualmente, mas o Senhor sabe que o meu coração está longe do Senhor. O Senhor sabe que eu tenho nome de cristã, eu tenho nome de cristão, mas o meu coração está longe de ser um coração verdadeiramente adorador. E lembre-se que isto é o que realmente toca o coração de Deus quando nós nos humilhamos, nós nos quebramos diante do Senhor para que Ele nos faça novo, para que Ele junte os caquinhos da nossa vida, para que Ele nos refaça, para que Ele nos restaure, para que Ele nos molde. Mas como o Senhor vai nos moldar se nós temos vivido uma vida de faz de conta e não damos a Ele a oportunidade com o nosso reconhecimento da nossa necessidade? E oferecemos sacrifícios aleijados ao Senhor. Nós oferecemos a Deus desonra no altar. Nós desprezamos a Deus e isto precisa ser investigado em nós mesmos. Porque, em contrapartida, o Senhor vai dizer que há outras pessoas, noutras nações, noutros credos, noutras práticas religiosas que o adoram, mas elas são tão honestas na sua prática, elas são tão convictas de estarem fazendo aquilo para agradar a Deus, que o Senhor recebe. E, obviamente, que o Senhor vai trabalhar com o seu espírito para revelar o que deva ser revelado a estas pessoas, mas o Senhor, ao dizer que em todo o mundo oferecem incenso e sacrifícios puros em minha honra, pois o meu nome é grande entre outras nações. Você já parou para pensar que Deus recebe a adoração de pessoas que nem ao menos estavam entre os de Israel? Você já parou para pensar que Deus recebe a adoração de muita gente que não é cristã? Isso é de impactar e de fazer você e eu considerarmos o que é a grandeza do amor de Deus, que vai além das paredes de uma igreja, que vai além das placas de uma igreja, que vai além dos nossos conceitos. Porque, afinal de contas, também, nossos conceitos estão bastante contaminados por nossas tradições, nossas ideias. Nós achamos que uma vida que se entrega para Jesus Cristo, ela tem que seguir à risca aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito que tem que ser. E muitas vezes nós desprezamos o que realmente Jesus Cristo ensinou, o que realmente é a prática cristã. Mas à medida com que eu meço a vida cristã, a vida espiritual de alguém, é pela minha régua pessoal.
Até mesmo Deus é medido pela minha régua espiritual ou a minha régua pessoal. Como se eu tivesse capacidades para medir a Deus, para enquadrar a Deus, para eu mesma dizer o que agrada a Deus e, em todos os sentidos, ter a capacidade de identificar. E isso é de uma prepotência, é de uma arrogância. E nós não nos damos conta disso. Tomamos a nossa reguinha e saímos medindo. Medindo o cabelo, medindo a saia, medindo. Não é isso que a gente faz? Medindo as palavras, medindo tudo, a gente mede. Se está fora do esquadro, se está fora da sua medida, se está fora da minha medida, então eu já digo que não pertence a Deus. Eu não conheço o coração, eu não vi o que se passa lá dentro, eu não sei quais são suas lutas, eu não sei quais são as suas demandas, eu não sei como aquela vida se relaciona com Deus, eu não sei. É óbvio que todos nós aqui sabemos o preço, o valor de um testemunho. Claro que nós sabemos. Mas, muitas vezes, por esse texto e tantos outros, fica muito nítido que há muitas situações em que testemunhos falsos são apresentados. E somente o Senhor vai saber dizer se aquele testemunho é falso ou não, porque os nossos olhos não conseguem enxergar, mas Deus consegue. Quantas vezes um adúltero está servindo a Deus e as pessoas todas estão com a sua régua medindo e dizendo, ok, está tudo certo, que coisa extraordinária. Claro, seu adultério está escondido, ninguém sabe, então só vai caber na reguinha daquilo que os olhos veem. Quantos estão roubando? Quantos estão mentindo? Quantos estão negando a Deus na intimidade, na vida pessoal? Mas aquilo tudo está encoberto por uma capa, que é a capa que o Senhor tem abominação, aversão, que é uma capa de hipocrisia, de engano. Mas estes, sob a capa de hipocrisia e de engano, e aí precisa eu e você pensarmos juntos, se nós estamos falando de nós, em situação assim, não estaríamos também com a nossa régua, medindo os outros, sem medir a si mesmo? E obviamente que a medida, a régua deveria ser a régua de Cristo, a régua da misericórdia de Cristo, a régua da bondade do Senhor, a régua da santidade, a régua da justiça. E a régua da justiça do Senhor não se aparta da régua do amor incondicional do Senhor. Isso é um exercício espiritual que a gente precisa fazer, porque nós somos mestres em vivermos hipocrisias na própria vida, apontando para a vida alheia. Nós temos usado régua miúda, a reguinha do tamanho da nossa mente, do tamanho da nossa mentalidade, do tamanho da nossa ignorância, mas nos achando muito perfeitos, nos achando muito bons, nós usamos da nossa régua para medir a vida alheia. E será que se nós estivéssemos medindo sem saber que o animal que foi oferecido em sacrifício era cego, era coxo, era manco, nós iríamos validar aquele testemunho? Iríamos, sabe como? Se nós não tivéssemos visto antes a condição do animal para aquele sacrifício. Nós teríamos visto só o animal deitado no altar para o sacrifício e diríamos, oh, que testemunho lindo! Mas só o Senhor sabe como fora escolhido para aquele sacrifício ser feito. Só o Senhor sabe o que se passava no interior de quem pegou o seu pior e entregou a Deus com ares de que era o seu melhor, segundo o espírito de Caim.
É para nós pararmos e fazermos reflexão a respeito da nossa condição diante de Deus, se ela tem sido honesta ou desonesta, porque é de nos envergonhar que pessoas que não conheçam a Cristo adorem ao Senhor ainda assim. Pessoas que, segundo a nossa régua e regra também, não podem adorar a Deus e elas estão adorando e mais, o Senhor está aceitando o sacrifício delas. Contudo, meu nome é honrado de manhã até à noite por pessoas de outras nações. Em todo o mundo oferecem incenso e sacrifícios puros em minha honra, pois o meu nome é grande entre as nações. Não me esqueça. Não me esqueça de que o Senhor tem adoradores em todo o mundo e que Ele mesmo ajuntará a todos num único redil. E neste redil ficarão aqueles que amam a Deus de verdade, que não estão para fazer fita, não estão para simplesmente fazer de conta. Como está a sua vida? Tem sido honesto com Deus? Tem sido honesta com Deus? Tem buscado ao Senhor em espírito e em verdade? Ou tem alimentado em seu coração hipocrisias? Tem tomado a régua da sua experiência pessoal e sair por aí medindo a experiência de outras pessoas? Pode ser o risco que você tem incorrido e não tem se dado conta de que este seja o seu pecado, o meu pecado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor se compadeça de nós, porque essa declaração do Senhor é um alerta a que nós sejamos honestos, que a nossa vida espiritual tenha verdadeiramente a honestidade como princípio. Sim, sim, não, não, que passar disso vem do maligno, especialmente porque Deus conhece o nosso coração. Cuidado com o dedo em riste, cuidado com a acusação, cuidado com o julgamento, cuidado. Porque nós usamos o conceito do julgamento favorável a nós quando nos é interessante. Oh, não julgueis para não ser julgados. É isso que normalmente a gente faz. Aquelas pessoas ali em Israel, naquele momento em que o Senhor fala duramente a respeito das práticas delas, elas inclusive estavam roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Vejam, pessoas que estavam roubando a Deus. O Senhor diz, mas vocês com suas ações desonram o meu nome. Trazem alimentos desprezíveis, declaram que não há nada de errado em contaminar a mesa do Senhor. Tem nada demais. Ah, é bobagem, nada demais. Vocês dizem que é muito difícil servir ao Senhor, desprezam as minhas leis, desprezam as minhas ordens. Vocês trazem como oferta animais roubados, aleijados e doentes. Acaso eu devo aceitar de suas mãos esse tipo de oferta? Maldito seja o trapaceiro que promete um carneiro forte do seu rebanho, mas depois sacrifica ao Senhor um animal defeituoso. Pois eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e meu nome é temido entre as nações. Vocês não temem o meu nome? Vocês roubam. Vocês trazem animal roubado. Você sabe o que é isso? Roubar o animal para fazer sacrifício a Deus, para não ter que usar do seu rebanho. E ele começa a advertir os sacerdotes. Este mandamento é para vocês. Escutem-me, decidam honrar o meu nome, pois do contrário enviarei maldição sobre vocês. Viver uma vida de hipocrisia, viver uma vida de mentira, é atrair para si maldição, em todos os sentidos. Mentindo no casamento, mentindo no trabalho, mentindo na rua, mentindo em casa. Uma vida de mentira é uma vida que atrai maldição. Imagina que ao mentir uns para os outros, nós também mentimos para Deus. O Senhor diz a seguir palavras muito duras. E quando ele fala desta maneira, é porque ele está demonstrando o quanto ele está ofendido com a hipocrisia.
ofende a Deus. Uma vida de faz de conta. É dizer que Deus não está vendo, é dizer que Deus não sabe. É realmente ser incrédulo a respeito da santidade, da grandeza, da bondade de Deus e, sobretudo, da sua justiça. Essa palavra é uma palavra que deva ser recebida para investigar a nós mesmos, para percebermos como vai a nossa vida cristã. Tem sido verdadeiramente uma vida honesta com Deus? Ao dizer que ama ao Senhor, verdadeiramente ama? Passa tempo com Deus? Ama a sua palavra? Deseja a sua glória? O tem como Senhor e Deus amado? Reconhece a sua santidade? Reconhece a sua santidade? O Senhor é santo, santo, santo. E nós devamos nos submeter à santidade do Senhor humildemente, para nós sermos santificados por Ele, para nós sermos transformados por Ele. Será preciso que nós reconheçamos a nossa necessidade dEle, caiamos aos seus pés e digamos: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou um miserável, pecador, pecadora, mas eu sei que por Jesus Cristo eu posso ser recebida como filha, como filho. Me aceita, Senhor. Me aceita, em nome de Jesus. Eu aceito a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu aceito os seus méritos. Eu aceito a sua santidade. Eu aceito. Eu recebo o Espírito de bom grado. Eu quero que o meu coração seja renovado, quebrantado. Eu me encontro aqui na tua presença para receber do Senhor a tua santidade, porque eu não a tenho. Eu não produzo santidade de mim mesmo. Senhor, eu reconheço que tudo o que eu fizer não passará de trapos de imundícia se o Senhor não santificar as minhas atitudes. Se o Senhor não santificar os meus pensamentos, os meus sentimentos, se o Senhor não se compadecer de mim, nada do que eu fizer significará alguma coisa. Tenha compaixão de mim, Senhor, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. E sabe o que o Senhor fará? A aceitará. Iniciará um processo lindo de nos tirar das trevas, da hipocrisia, da idolatria, da mentira, de uma vida bem miudinha, bem fraquinha, se não fracassada. Uma vida espiritual fracassada. O Senhor nos toma pela mão e diz: agora eu vou te ensinar. Agora eu vou te levar numa direção de profundas descobertas a respeito de quem eu sou. Porque você me procurou, eu me permito ser achado e agora eu serei o teu Deus. Como um pastor cuidando da sua ovelha, eu cuido de você. Agora é comigo. Vem comigo. Fica em mim, permanece em mim, não se aparte. Olha para mim. Toma a minha mão. Vem. Eu te ensino. Às vezes você vai cair, às vezes você vai achar que não vai dar conta. Não desista. Me dá a sua mão. Eu estou mudando o teu coração. Eu estou transformando você. Você vai ficar, ao final disso, mais parecido comigo. E será um dia, um pouquinho de cada vez. Eu vou mudar, transformar você. Porque você foi humilde. Porque você reconheceu que não dá conta. Você reconheceu que tinha até aqui vivido uma vida de faz de conta, uma vida de mentira, uma vida de engano, fazendo de conta que é cristão, fazendo de conta que é cristã, fazendo de conta que é um adorador, mas tem uma vidinha miserável, escondida, quando não tem olhos algum olhando, vendo você, você tem uma vida miserável. Uma vida de nutrir pecados acariciados, pecados mimados,
pecados que você tem arrastado ao longo da vida, ainda que as pessoas olhem e digam: olha como ele é bom cristão, olha como ela é boa cristã, mas a sua vida é uma vida medíocre. As pessoas não veem, mas eu vejo você numa vida de pornografia, numa vida de imoralidade, numa vida de roubo, numa vida de desonestidade, numa vida de adultério, numa vida de mentiras, de críticas, de engano, de maldade, de maledicência. Você tem vivido uma vida assim, querendo enganar a quem? Será possível que pelo simples fato de você estar numa igreja, pelo simples fato de você dizer que é de igreja A, igreja B, que conhece isto ou aquilo, que guarda este ou aquele mandamento, mas olha, a sua vida tem negado, justamente tem negado a Deus, porque é uma vida falsa, mentirosa. Mas você veio a mim com o coração quebrantado? E agora deixa comigo, eu te salvo. Eu recebo o teu coração quebrado. Deixa que eu o refaço. Eu te abençoo e te guardo. Eu bendigo a tua vida desde o instante em que você veio à minha presença. Agora você é meu. De verdade, porque você veio de verdade, porque você está inteiro e de verdade, você deseja a salvação é sua, a salvação eu te dou agora, a salvação eu te dou porque eu te recebo como meu filho, como minha filha, você é meu, você pertence a mim, Satanás agora não tem poder sobre você, Satanás agora não tem laços com sua vida, eu te liberto, porque o seu coração voltou-se para mim, honestamente, verdadeiramente. Você está demonstrando que me quer, com todo entendimento, com toda a alma, com toda a tua vida, você veio a mim. Então a minha vida, a minha santidade, o meu amor, a minha justiça, a minha bondade, eu compartilho contigo. Agora você é meu, você é minha. Tenha paz. E é assim que o Senhor demonstra o quanto Ele está aberto a nos receber, desde que nós realmente sejamos honestos em dizer: Senhor, eu te quero como meu único Deus. Eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Eu reconheço que a minha vida sem o Senhor é uma vida vazia, uma vida falsa, uma vida que te nega na prática, ainda que com palavras eu diga que sou teu. Deus te abençoe, meus amados. Deus te abençoe. Que o Espírito de Deus te alcance e alcance a mim, para que nós tenhamos vida honesta com Deus. Porque se nós não mudarmos, entrarão no reino aqueles improváveis e nós ficaremos para trás. As prostitutas, como bem dissera Jesus, ouvirão a respeito do reino, aceitarão a mensagem do reino e entrarão à nossa frente. Enquanto nós, os ditos puros, nos mantivermos na nossa condição de falsidade espiritual, ficaremos para trás. Deus tenha misericórdia de nós, que o Espírito Santo nos desperte para a realidade, para a verdade, converta o nosso coração e aí sim tenhamos paz com Deus, porque Ele nos aceita e nos recebe quando reconhecemos quem Ele é e quem nós somos. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro aqui no Palavras Benditas. Tchau.